Será que o batismo é realmente necessário para a salvação? Onde exatamente Jesus afirmou isso de forma clara e inequívoca? Essa é uma das questões mais debatidas e muitas vezes mal compreendidas no cristianismo. Hoje, vamos mergulhar fundo nas Escrituras, deixando de lado as tradições e interpretações humanas para ouvir o que a própria Bíblia tem a nos dizer. Nosso guia será a regra de ouro. A doutrina cristã deve ser fundamentada nas minhas palavras. Eu, Jesus, o Verbo eterno e meus apóstolos, e a Bíblia interpreta a si mesma. Vamos começar com a grande comissão. Em Mateus 28, eu, Jesus, ordeno: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sim, eu, Jesus, ordenei o batismo. É um mandamento, um passo importante na jornada de um discípulo. Mas uma ordem é a mesma coisa que uma condição para ser salvo? Pense num exército. Um general pode ordenar que os soldados usem um uniforme específico. É uma ordem, um sinal de pertencimento e obediência. Mas o soldado já faz parte do exército antes de vestir o uniforme. O uniforme não o torna um soldado. Ele o identifica como um. O batismo funciona de maneira semelhante. Agora, vamos analisar um dos versículos mais usados para defender a necessidade do batismo para a salvação. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. À primeira vista, parece claro, mas preste atenção na segunda parte da frase. O que leva à condenação é a falta de batismo? Não. A Bíblia é explícita. Quem não crê será condenado. A condenação está ligada diretamente à incredulidade. Não há ausência de um ritual. A fé é o elemento crucial e indispensável. Se a falta de batismo também condenasse, a frase seria: quem não crer ou não for batizado será condenado. Mas não é isso que o texto diz. A fé precede o batismo. Primeiro você crê, e como resultado dessa fé, você se batiza em obediência. Então, qual é o verdadeiro critério para a salvação? Segundo eu, Jesus, o Verbo eterno. A resposta está talvez no versículo mais famoso de toda a Bíblia. João 3,16. Porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O critério é um só: crê. Não diz todo aquele que crê e se batiza, ou crê e faz boas obras, ou crê e segue rituais. Diz simplesmente: todo aquele que nele crê. A salvação é um presente que recebemos através da fé em mim, Jesus Cristo. É um ato de confiança total na obra que eu realizei por vocês. E aqui chegamos ao nosso grande estudo de caso, a prova definitiva que resolve essa questão, de uma vez por todas: o ladrão na cruz. Imagine a cena, retratada em tantos filmes épicos. 2 criminosos crucificados ao meu lado. Um deles zomba, mas o outro, em seus últimos momentos de vida, reconhece que eu, Jesus, sou o Rei dos Reis. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não podia ser batizado. Ele estava pregado numa cruz, a minutos da morte. Ele não teve tempo de fazer boas obras para compensar sua vida de crimes. Ele não podia participar de nenhuma cerimônia ou ritual da igreja. Ele não podia frequentar cultos ou dar o dízimo. Tudo o que ele tinha era a fé. Um grão de mostarda de fé naquele momento de agonia. E qual foi a minha resposta? Foi: desculpe, você não foi batizado? Não. A minha resposta foi uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura. Em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, sem batismo, sem obras, sem rituais. Apenas, pela F, o ladrão na cruz é a prova viva, ou melhor, a prova moribunda, de que a salvação é exclusivamente pela fé em mim, Jesus Cristo, o Rei do Universo. Isso significa que o batismo não é importante? De forma alguma. O batismo é extremamente significativo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, nos dá o verdadeiro significado desse ato. Ele diz que, ao sermos batizados, estamos sendo sepultados com Cristo em sua morte, para que assim como eu, Jesus Cristo, ressuscitei dos mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. O batismo é um símbolo poderoso, uma encenação pública do que já aconteceu em nosso coração. É a aliança de casamento comigo, Jesus Cristo. A aliança não nos casa, ela simboliza o casamento que já foi feito. Da mesma forma, o batismo não salva. Ele é um testemunho público e um ato de obediência que declara ao mundo que já fomos salvos pela fé em mim, Jesus Cristo. É a identificação com a minha morte,
sepultamento e ressurreição. O perigo de transformar o batismo em um requisito para a salvação é enorme. Isso é o que chamamos de erro doutrinário, e ele tem consequências sérias. Quando dizemos que um ritual, por mais importante que seja, é necessário para ser salvo, estamos, na prática, adicionando algo à minha obra perfeita na cruz. Vocês estão dizendo que a cruz não foi suficiente. Estão dizendo que o meu sacrifício na cruz precisa de um complemento, um ato humano. Isso anula o conceito de graça. A cruz deve ser sempre o centro, o evento principal. Nenhum ritual, nenhuma tradição, nenhuma obra humana pode ter o mesmo peso ou ser colocada ao lado do meu sacrifício que foi eterno e perfeito. O ritual não pode ser maior que a cruz. E isso nos leva ao coração do Evangelho. A graça. Efésios 2, versículos 8 e 9, resume tudo de forma brilhante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós e dom do Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente. Você não trabalha por um presente. Você não o merece. Você simplesmente o recebe com gratidão. A graça é Deus Pai nos dando o que não merecemos. A salvação. A fé é a mão vazia que estende para receber esse presente. Não vem de obras, não vem de rituais, não vem do batismo. Vem exclusivamente da graça de Deus, através da fé em mim, Jesus Cristo, o Verbo eterno. Se a salvação dependesse de qualquer ato humano, teríamos do que nos orgulhar. Mas ela depende totalmente de mim, Jesus Cristo, para que toda a glória seja minha. Em conclusão, depois de analisarmos as Escrituras, a resposta se torna clara. Eu, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nunca disse que o batismo salva. Eu ordenei o batismo como um passo de obediência e testemunho para aqueles que já creem em mim. A salvação, do começo ao fim, é um ato da graça de Deus Pai, recebido unicamente pela fé no meu sacrifício perfeito. E a história do ladrão na cruz não é uma exceção à regra. Ela é a confirmação máxima dessa regra. Ele é o eterno lembrete de que mesmo no último suspiro, a fé simples e sincera em mim, Jesus Cristo, o Rei do Universo, é tudo o que é necessário para ouvir as palavras. Hoje você estará comigo no paraíso. A salvação não está na água do batismo, mas no sangue do Cordeiro. Obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou e esclareceu sua fé, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a minha graça esteja com todos vocês.